Oi, eu sou o Neto, e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo lançamento do Tyler, the Creator, e como a música Like Him traz um novo olhar para toda a discografia do artista. Sometimes you gotta close the door to open a window. Hoje em dia eu não acompanho muito o cenário do rap, fora alguns esporádicos lançamentos do Kendrick. E apesar de achar que a ideia de fazer um vídeo sobre ele seja muito boa, o momento pede um vídeo sobre o último álbum do Tyler, o Chromacopia. Eu lembro como se fosse ontem. A primeira vez que eu vi o Tyler foi na música Bastard, do álbum de mesmo nome, lançado em 2009. Apesar de ter ouvido apenas em 2013. A verdade é que esse álbum já nasceu um clássico. Logo ao ser lançado, a música Bastard explodiu em repercussão positiva e negativa. O curioso é que ele tinha apenas 17 anos quando esse álbum foi ao ar. E uma coisa já estava clara nos primeiros dias de nascimento de Tyler como artista. Ele não tem medo de explorar o visceral, o grotesco e o desconfortável. No entanto, apenas anos depois eu fui perceber que nada disso era gratuito. No início, essa sutileza, hoje característica do artista, passou completamente despercebida por mim. Pensei em se tratar de mais um rapper como outros que fizeram músicas para exorcizar alguns dos traumas do passado, porém falando atrocidades e explorando o limite do que é permitido artisticamente. Foi apenas anos depois, quando esse lado mais artístico, convencionalmente reconhecido, veio à tona, é que eu pude notar que não. Apesar dos trejeitos gangsters, da irreverência e a pose de machão de seu recém-criado grupo, as letras, muitas vezes brutais, não eram um objeto de provocação, mas sim um exercício extremamente desconfortável do artista, em reviver traumas e, através disso, alcançar um lugar onde essa dor não fosse tão séria. Assim, dessa forma, ele pudesse encará-la, rir dela e sentir-se bem consigo mesmo. Não é à toa que o cenário desse primeiro álbum é uma conversa de Tyler com um personagem de seu terapeuta. Ali no consultório, ele poderia encarar de frente alguns de seus traumas sem medo e sem as muletas mentais que ele construiu até então. Agora empoderado a enfrentar essa condição, ele poderia se tornar um agente com influência real sobre a condição, e não apenas um personagem passivo para com quem as tragédias aconteciam e acontecem. Hoje, essa visão pode ser muito óbvia. Na época não era bem assim. Por conta de toda a controvérsia, Tyler foi até proibido de entrar no Reino Unido por conta de suas músicas. Mas a verdade é que nenhuma dessas diversas restrições importou no fim. O álbum dele cumpriu seu papel, que é ser uma representação do impacto que a ausência paterna causou no Tyler. Toda a confusão, insegurança e violência. Um exemplo disso é na música Yonkers, onde ele, depois de versos que eu não uso sequer repetir, diz: "Dane-se toda a fama. Eu só gostaria de saber se meu pai iria gostar de mim." É aqui onde tudo que foi estabelecido até então muda de figura. Há algumas semanas, Tyler lançou o álbum Chromacopia. Nada com ele por acaso, nem o nome do álbum. Aqui eu não vou analisar o álbum inteiro, mas tudo que a gente precisa saber fica evidente na música Like Him. Basicamente, a música dá a entender que o pai de Tyler não é essa figura que merece todo esse ódio e ressentimento que Tyler direcionou a ele por conta do abandono, mas sim uma vítima, assim como Tyler é. A música começa com uma voz, a voz da mãe do Tyler, mas essa voz é uma versão mais nova da mãe dele que conversa com ele mais novo. A mãe começa a compará-lo com o pai, com desprezo, dizendo que ele tem todos os traços do pai: o corpo, os braços longos, os dedos longos, o pé. Então ele diz: "Mama, I'm chasing a ghost, I don't know who he is." Mãe, eu tô perseguindo um fantasma, eu não sei quem ele é. Então continua com a pergunta: "Do I look like him?" Eu me pareço com ele? Note que quando ele diz que esteve perseguindo um fantasma, ele diz no sentido de procurar a pessoa do pai, como também no sentido de procurar a relação pai e filho em outros lugares, ainda que obscuros. E por último, perseguir no sentido de castigar essa figura do pai dele através de suas músicas. Aqui, um único verbo traz vários significados. As músicas que citei antes servem de exemplo de serem esse veículo de vazão para a dor, saudade, violência, ressentimento que ele nutria contra a figura do pai, como um modo de lidar com esse abandono. Então a música segue com a pergunta se Tyler se parece com o pai. Não apenas a pergunta evoca dúvida, como a saudade.
mas também traz um contraponto. Se no primeiro momento a mãe o compara ao pai com desprezo, agora pergunta, num tom de admiração, de querer tê-lo conhecido, questiona esse desprezo que a mãe fez o Tyler sentir contra si mesmo, desafiando a visão de que aquele que Tyler vê no espelho não é apenas uma imagem de si, como também é um reflexo de alguém que o amou e sentiu a falta dele. No final, a música deixa tudo claro. A voz mais nova da mãe de Tyler confessa que, no fim, tudo foi culpa dela. Que o pai dele não o abandonou, como ela o fez acreditar por todos esses anos. Que ele quis criar o filho, mas ela o impediu. Então ela prossegue pedindo perdão por essa escolha, por essa mentira que ela o forçou a viver, de se ver como abandonado, e que no fim, ela o privou do próprio pai. Essa música, por si, me faz olhar de um novo modo para toda a discografia do Tyler. Esse contexto muda tudo. E lembra quando eu disse que nada colhi por acaso? Por isso o nome do álbum ser Chromacopia. Ele esteve a vida inteira sob uma ótica distorcida, a respeito do pai, da mãe e especialmente sobre si mesmo. Faça esse exercício. Ouça Like Him e ouça de imediato a música Bastard. Essa primeira música dele se torna completamente outra. Agora eu me pergunto o que vai acontecer com esse artista. Desses anos pra cá, ele já teve uma reformulação completa de sua imagem como cantor e compositor. Deixando de ser apenas um garoto gravando álbuns no galpão de sua casa, para se tornar um artista multifacetado, que transita entre diferentes estilos musicais, sempre deixando seu toque único, explorando combinações inusitadas que se traduzem em músicas virais que já se nascem clássicas. Uma parte de mim espera que o Tyler não mude. Não para ele se manter exatamente o mesmo, mas para provar um outro ponto, de que ele já mudou. Que a verdade, dura como ele foi para ele, não foi necessária para fazê-lo melhor. Gosto de pensar que essa mudança de um rapper com letras agressivas para um compositor brilhante de diferentes estilos refletem o estado emocional do artista e o seu crescimento. Que ele conseguiu, ainda que sem a verdade, perdoar o pai e deixar essa mágoa para trás. E que essa confirmação seja apenas isso, uma confirmação da atitude que ele tomou quando decidiu fazer todas essas mudanças em sua arte e em sua vida. E eu acho que essa é uma mensagem que se vê através de quase todas as músicas desse álbum. Mas eu não acho que foi isso que provavelmente aconteceu. Na verdade, eu não sei. Cabe apenas a interpretação de um lado ou por outro. Se a música dele agora voltará a ter o mesmo ódio, porém voltado à mãe, ou se ele cresceu antes dessa revelação ao ponto de ela ser completamente irrisória agora. Isso tudo me fez pensar até sobre outras relações da minha vida. Se a verdade é tão importante assim, se ela é até mais importante do que a minha postura frente ao que aconteceu, que o modo como eu sou, quem eu sou, não deveria depender de ter todas as respostas. Como me comporto é a resposta.